Quando se conhece culturas diferentes da nossa, percebemos o quanto somos diferentes uns dos outros. Um gesto que aqui representa algo positivo como um ok ou mostrar o polegar pode ser algo extremamente ofensivo em outros países. Isso fora as comidas diferentes, roupas, rituais. Algumas com certeza não vamos aderir tão cedo. Já outras seria bem legal trazer para a nossa cultura. Já imaginou a legalização do cochilo pós-almoço? Isso depois de um dia inteiro sem ouvir nenhuma buzina no trânsito. Um dia perfeito, não é? É por isso que hoje vamos mostrar para você alguns costumes bem legais de fora. Por exemplo, você sabe como reagem outros países ao ouvirem a sirene de uma ambulância? Já vai deixando o seu likeão, se inscrevendo e ativando a notificação. Vamos lá! Cochilo pós-almoço. Depois de bater um pratão de almoço, fica complicado retornar às atividades com o mesmo pique, seja na escola ou no trabalho. O sono após as refeições é algo natural ao nosso corpo, visto que depois de comermos algo, a sua atividade cerebral desacelera devido ao processo digestivo que está acontecendo em você. Algumas empresas da Espanha, entendendo isso, fecham as portas para um cochilo pós-almoço dos funcionários, para que eles recuperem suas energias, voltem mais concentrados e criativos. Legal, né? Não precisa pagar. Já imaginou entrar em uma loja, pegar um produto e na hora de pagar, o vendedor dizer que você não precisa pagar? Por mais estranho que isso pareça ser para nós brasileiros, no Irã isso é bem comum de acontecer. Alguns lojistas se recusam a receber pagamentos dos clientes, mas não se iludam. Eles fazem isso por pura educação e cordialidade. Obviamente você não deve sair de lá sem pagar. Agora, já imaginou isso virar hábito aqui no Brasil? Ia ser bem gentil, mas supostamente muita gente iria mesmo sair sem pagar. Não buzinar. Estar em um congestionamento em horário de pico aqui no Brasil é praticamente ensurdecedor. Isso porque temos a mania feia de buzinar por qualquer coisa nesses momentos. E no fundo, nós sabemos que na maioria das vezes, buzinar não ajuda ninguém em nada. Apenas aumenta a poluição sonora, nos deixando mais estressados e cansados. Fora os prejuízos para nossa audição a longo prazo. Em Budapeste, capital da Hungria, é proibido usar a buzina, a não ser em casos de extrema emergência. E isso é levado muito a sério por eles. Já que no Brasil, apesar de buzinar em um congestionamento ser legalmente considerado uso indevido da buzina e poder ser punido, poucas pessoas se importam e ainda continuam buzinando por qualquer coisa. Gorjeta. Antes de irmos a um país diferente do nosso, é muito importante pesquisar sobre sua cultura, já que o que pode ser algo bom de se fazer em um lugar, pode ser completamente ruim em outro. O ato de dar gorjeta aqui no Brasil é algo normal para algumas pessoas, já outras não costumam fazer isso com frequência. O povo do Camboja, dar gorjeta é algo extremamente ofensivo para eles. Nos Estados Unidos, dar gorjeta como agradecimento do serviço prestado é muito mais comum do que aqui no Brasil, e é muito valorizado pela cultura. Ser pontual. Com certeza, alguma vez na vida você já ouviu falar sobre a fama dos ingleses de serem super pontuais. Também não é para menos. Na capital inglesa, para onde você olhar, você verá um relógio, seja ele antigo, moderno, solar ou eletrônico. No total, são quase 400 relógios espalhados pela cidade. Apesar da fama, pesquisas recentes afirmam que hoje em dia 63% dos ingleses assumem terem o costume de se atrasarem para os compromissos. Sabe qual o principal culpado? Segundo eles, o celular e a comodidade que ele dá para entrar em contato com as pessoas para avisar que está atrasado. Pontualidade de antigamente é um ótimo hábito que poderíamos aprender com os antigos ingleses. Separar o lixo. Já na Alemanha, o hábito, que é um verdadeiro exemplo, é o consenso entre a população sobre a importância da separação do lixo. Para a maioria da população de lá, a separação destes entulhos é uma tarefa imprescindível, enquanto aqui no Brasil, isso ainda é algo que é desrespeitado por muitas pessoas. Você sabia que a cada tonelada de papel reciclável, estamos evitando que 17 árvores sejam derrubadas e poupamos 10 mil litros de água? Ou então que 100 toneladas de plástico reciclado, estamos economizando 1 tonelada de petróleo? Os números são assustadores e é por isso que devemos o mais rápido possível criar esse hábito. Exercícios. No Japão é comum a prática da taisho antes do início de sua jornada, seja no trabalho ou na escola. Se você está se perguntando o que é taisho, já vamos explicar para você. Taisho é uma ginástica coreografada realizada por trabalhadores e estudantes para acordar o corpo e prepará-los para o longo dia que vem pela frente. Algumas empresas aqui no Brasil já adotam essa prática e realizam exercícios de alongamento com seus funcionários, principalmente em empresas que exigem que os seus colaboradores realizam movimentos repetitivos.
ativos. Com certeza evitaremos vários problemas de saúde se isso também virar hábito aqui no nosso país. Andar de bicicleta. Até que hoje em dia é possível ver brasileiros usarem a bicicleta como principal meio de transporte. Mas, se aqui ainda estamos nos acostumando com a ideia, na Hungria e em outros países europeus, isso é algo muito comum entre a população. E para eles, esse costume não tem muito a ver com condições financeiras. Ir ao trabalho, à faculdade ou à escola de bicicleta, além de contribuir para a sua saúde, ainda colabora com a saúde do nosso planeta. Sirene de ambulância. Se toda vez que você perceber que uma ambulância está atrás de você no trânsito e pensar que poderia ser você ou um familiar seu, com certeza não pensaria em quanto está atrasado na hora de dar passagem para a ambulância. Em alguns países, isso não é só lei, isso é uma obrigação e um hábito de todos. Esse vídeo prova que os japoneses são um desses países. Mesmo em uma rua estreita, dão um jeito de abrir passagem para a ambulância. Na Alemanha, o mesmo acontece. A ambulância passa com muita facilidade, mas não é assim em outro país. Na Itália, as ruas estreitas atrapalham um pouco a passagem da ambulância. Nos Estados Unidos, então, de acordo com esses vídeos, as coisas não estão boas para as ambulâncias. É muito difícil para elas passarem. Ficam muito tempo paradas e ninguém abre passagem. Uma coisa é certa, onde quer que você esteja, é importante dar passagem para as ambulâncias no trânsito. Você pode estar salvando uma vida. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!